Olá, meu caro, minha cara. Nós queremos então, nesta aula de hoje, fazer um panorama geral sobre o início do século XX, que se dá então dentro de todas essas histórias que nós vimos nos 3 primeiros capítulos do nosso livro didático, ou seja, a questão da Rússia, a questão da Primeira Guerra Mundial e a questão da Primeira República do Brasil. Então nós vamos começar ali, a partir da Europa, pensando. Então, a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. Nós vimos que se trata de um conflito de proporções grandiosas. Sabemos também que a Primeira Guerra Mundial, a princípio, era chamada então de a Grande Guerra, e ela vai receber o nome de Primeira Guerra Mundial somente após a Segunda Guerra Mundial. Com esta guerra, de 1914 a 1918, a Grande Guerra, nós temos um saldo muito grande a pagar. Então, para além dos milhões de mortos que essa guerra causou, nós vamos ter ali a vitória da Inglaterra e da França sobre a Alemanha, que vai ser humilhantemente derrotada. E essa humilhação ela é uma humilhação oficializada através daquilo que nós vimos chamado de Tratado de Versalhes. Os dois países vitoriosos, a Inglaterra e a França, estão vinculados a uma ideia de imperialismo, ou seja, eles mantêm então as suas colônias imperialistas, eles mantêm a ocupação de vários territórios para além dos seus territórios pertencentes a ele, isso colônias imperialistas. Entretanto, mesmo com essa vitória, mesmo com a ideia de manter as colônias imperialistas, nós vemos uma Europa que reclamava a necessidade de uma reconstrução, por conta, então, sobretudo da afetação que houve nos campos da agricultura, por conta da produção industrial e por conta do volume alto de dinheiro gasto durante esse período de guerra. Portanto, esse período conhecido como período entre guerras, de 1919 a 1939, um período que dura 20 anos, nós vamos ver uma Europa com sucessivas crises econômicas e com uma constante necessidade de reconstrução. Essa Europa ela ainda tem um braço lá na Ásia. Lembrando então que a Rússia possui uma parte europeia e uma parte asiática. Então nós temos uma Rússia saindo da guerra antes do seu findar, com a Revolução de 1917, através do movimento do partido Mencheviques, que consegue tirar czar, o cesarismo do poder, e também o partido bolcheviques, que tinha ideias socialistas, lideradas por Lenin. Esses dois partidos, que vai fazer acontecer a Revolução Russa, levam a Rússia à criação de um grupo de países chamados de URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vale lembrar que no governo de Lenin, ele institui o Partido Único, chamado também de Partido Comunista Russo, que será mantido também no período do stalinismo. Lenin, então, era o representante de qual partido? Do Partido dos Bolcheviques. O socialismo e o comunismo, eles possuem diferenças em sua teoria. Então, quando a gente lê a teoria de Marx, Karl Marx, que é o fundador do socialismo científico, nós vamos ver que há uma diferença no seu ideal, mas que posteriormente passará a ser chamado de comunismo. Na prática, na Rússia e na União Soviética, falar sobre socialismo ou comunismo dá na mesma, pois trazem a ideia de consolidar o socialismo dentro do seu território para que depois pudesse expandir este ideal por todo o mundo. Nós sabemos que os vencedores, a Inglaterra e a França sobre a Alemanha, apesar de terem ganhado, ainda possuem grandes necessidades de reconstrução. Então nós poderíamos enfatizar que, na verdade, o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, ou até então chamada de a Grande Guerra, será os Estados Unidos, que entra na guerra só em 1917 com a saída da Rússia. Claro, os Estados Unidos têm algumas perdas, sim, mas ao retornar para casa é tido como o grande vencedor, pois se torna ali uma grande potência mundial. Então é os Estados Unidos quem vai emprestar dinheiro para financiar a reconstrução europeia.
Então vai emprestar dinheiro para a Inglaterra, vai emprestar dinheiro para a França, mas sobretudo vai emprestar muito dinheiro para a Alemanha, tornando a Alemanha praticamente dependente dos Estados Unidos. É justamente aí, nestes anos, os chamados anos 20, que vai surgir o ideal de Hollywood, que então eles passam, a partir deste ideal de Hollywood, a vender a ideia de que eles são o modelo a ser seguido numa dinâmica global. Isso nós veremos nas próximas aulas. Fica tranquilo. Então, nós adentramos ali a história do Brasil. Vimos que a proclamação da República do Brasil, da Primeira República do Brasil, ou também chamada de República Velha, se deu em 1889. O período, então, denominado de República da Espada, é a primeira parte que nós temos desta nova república, por conta de seus governantes, marechais e por conta de seu autoritarismo. Em seguida, nós vimos o período denominado de República Oligárquica, onde nós temos ali o coronelismo, momento então em que o poder está nas mãos dos coronéis, com a ideia do voto de cabresto, o voto comprado, e a liberação de votos somente para aqueles que são alfabetizados. Temos ali neste período da República Oligárquica ainda a chamada política do café com leite. Esse período da República Oligárquica também pode ser chamado de República de Café com Leite. O que isso significa? Significa que estava centralizada o poder na predominância de 2 estados. Quem era? São Paulo, grande detentor das plantações de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite. A exploração como um todo, e justamente por isso que vai eclodir, por conta dessa política do café com leite e a sua exploração, os chamados movimentos sociais. Esses movimentos sociais se desenvolvem tanto no campo quanto nas cidades. Como a gente viu ali, com a revolta de Canudos, a questão dos contestados, vimos ali a revolta da vacina, a greve operária, a revolta da chibata. Trata-se, então, portanto, de um povo que está reclamando das suas más condições de vida e, sobretudo, dos problemas enfrentados por eles, que são considerados os mais pobres. Nos anos 20, após o findar da Primeira Guerra Mundial, surge, então, a explosão do movimento tenentista no Brasil. É uma classe média, então, que vai olhar para a situação dos mais pobres e vai dizer, olha, realmente eles têm razão. E é por isso, então, que o movimento tenentista vai lutar pelo fim do coronelismo, com os seus ideais, os votos de cabrestos e as suas corrupções, e vai abordar a ideia de que o voto seja secreto e que não seja mais público. Tudo isso nos levará, então, às eleições de 1930, em que Vargas não ganha, perde feio, mas que ele consegue posteriormente assumir o poder, principalmente com o apoio dos tenentes, do movimento tenentista, pois houve ali um rompimento entre a política de café com leite, ou seja, houve um rompimento político entre São Paulo e Minas Gerais. Por isso nós poderemos dizer que, em resumo, é justamente por conta desses desencontros e também por conta do assassinato do vice de Vargas que os tenentes ou os tenentistas vão tirar o poder de Washington Luiz e vão entregar este poder ao Vargas. Conteúdo esse que será trabalhado nas próximas aulas após o nosso recesso. Eu espero que até aqui tudo tenha ficado claro e que você tenha conseguido construir um panorama histórico dentro da sua cabeça aí. E também tenha anotado no seu caderno. Sabe que qualquer dúvida que você tiver, só perguntar para o professor que juntos nós esclarecemos. Obrigado, até a próxima aula. Seja feliz.